Saudar a igreja com a paz, Senhor. Temos sentido a falta de alguns irmãos de língua hispana não estão conosco hoje. Amém? Quero agradecer a presença do nosso querido. Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Quando você voltar ao Japão, quiser fazer uma visita nossa, seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Queridos, nós estamos, eu acho que estamos todos no microfone? Não? Tá bom? Nós estamos, eu creio, vamos finalizar hoje a questão da frutificação do nosso espírito. Nós não estamos falando da frutificação do fruto do Espírito Santo, nós estamos falando do fruto que produz o Espírito Santo em nosso espírito, para que possamos produzir esse fruto, né, na nossa vida cotidiana, transmitindo Jesus, transmitindo aquilo que Jesus fez aqui na terra e aquilo que Jesus continua fazendo, né, ainda pelas nossas vidas no reino dos céus. Nosso espírito, ele não frutifica se ele não ver que Jesus continua frutificando, que Jesus continua fazendo. Amém? Talvez seja um pouco complicado para o irmão acompanhar, né? Mas nós estamos ministrando essa palavra já há algumas semanas, né? Mas eu quero trazer para vocês nessa noite, né, como que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos frutificar no Espírito. A nossa frutificação diante de Deus, né, ela não pode ser feita de uma outra maneira. Só simplesmente nosso espírito observando o que Jesus está fazendo. Por isso que a palavra de Deus, Paulo nos ensina de uma seguinte forma: quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos ressuscitou com Ele, amém? Com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Amém. Deixa eu baixar um pouco, está quase dando microfone. Em Cristo Jesus. Você veja que nós, na região celestiais, no mundo espiritual, nós tivemos um novo nascimento no Espírito também. É aquele novo nascimento que Jesus falava para Nicodemos lá em João 3, né? Aquele que nasce no novo nascimento, ele não nasce em forma física, mas ele renasce o teu espírito que estava morto. Amém? E você se assenta em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Por que você tem que estar em Cristo Jesus? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos observando o que Jesus está fazendo. Então, ou seja, o nosso espírito, assentado nas regiões celestiais em Cristo, nós observamos o que Cristo está fazendo no reino espiritual, para que nós, no mundo físico, possamos reproduzir as mesmas coisas que Jesus fazia. Amém? Por isso que nós olhamos observamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, se não me falha a memória, ali ele fala uma coisa importante, Paulo. E Paulo fala assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Agora a pergunta as pessoas quando nós lemos essa passagem e não paramos para meditar nesse versículo, nós não entendemos muito bem por que Paulo falou dessa maneira. Por quê? Porque Paulo não conheceu Jesus nos dias em que Jesus andou sobre a terra. Paulo não era um dos 12 discípulos que andava com Jesus para ver o que Jesus fazia. Entende? Agora, como é que Paulo falou que ele era imitador de Cristo? Se ele nunca viu Cristo, se ele em carne. Ele teve um encontro com Cristo, mas um encontro com Cristo ressuscitado. E como é que Paulo então podia fazer as mesmas coisas que Jesus fazia? E ele afirmar: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele estava imitando Cristo fazer as coisas. Então, onde que Paulo estava? Onde que Paulo estava? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele sabia onde ele estava e sabia qual era a sua posição. Então ele olhava Jesus fazer certas coisas no reino dos céus e ele vinha na terra e reproduzia as mesmas coisas. Amém. Amém? Então nós temos que entender uma coisa: muitas vezes nós levamos a vida espiritual muito natural. Ou seja, nós vivemos a nossa vida espiritual aqui na terra de uma forma natural. E na realidade não pode ser dessa maneira. Nós temos que entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo Jesus para observar o que Cristo está fazendo agora. Quando Cristo fala em Atos, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, ele está falando: fique em Jerusalém, até que do alto sejas revestido, para que sejas minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e os seus confins da terra.
A pergunta é, testemunha de quê? Como eu posso ser testemunha de alguma coisa que eu não estou vendo? Acho que uma testemunha, ele precisa ver aquilo que está acontecendo para testemunhar aquilo que ele viu. E nos dias de hoje, como é que eu posso ser testemunha de Jesus? Eu posso testemunhar o que ele fez na cruz? Eu não sou uma testemunha, né, que viu Cristo ser crucificado. Eu acreditei no que Cristo fez, mas eu não vi Cristo Jesus. Então eu não posso ter uma testemunha ocular de alguma coisa que eu não estou vendo. Então quando nos fala de ser uma testemunha daquilo que Cristo está fazendo, significa que Cristo, no seu trono, no reino celestial, ele está sentado no trono, trabalhando em nosso favor, e nós estamos vendo o que Cristo está fazendo, por isso nós podemos ser testemunha daquilo que Cristo está fazendo. Amém? Então nós somos testemunhas vivas aqui na terra, daquilo que está sucedendo, acontecendo neste momento no reino espiritual. Nós estamos assentados aqui nesse lugar, neste Kominkan, em Shimizucho, no Japão, né? Porque lá no reino espiritual, isso já aconteceu. Amém. Essa palavra que eu estou ministrando para vocês veio revelada pelo Espírito, porque o Espírito só pode trazer do reino dos céus aquilo que já está no coração de Deus. Você veja que quando Jesus ele ministra sobre o Espírito Santo em João 14, 15 e 16, ele fala que quando esse Espírito vier, ele vai revelar aquilo que está no coração do Pai, para que nós possamos glorificar a Deus. Então, quando essa ministração está sendo revelada para vocês agora, significa que o Espírito Santo, em algum momento, ela trouxe uma revelação daquilo que já está acontecendo no reino dos céus. Amém? Então, todas as coisas que acontecem no reino dos céus, ele vai começar a suceder, a acontecer no reino natural. Porque o reino espiritual, o que acontece aqui em cima, é o que vai acontecer na terra. Amém? Então você veja que a própria livro de Apocalipse fala que Cristo ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Então aconteceu no reino espiritual para acontecer no reino natural. Amém? Então tudo aquilo que nós testemunhamos hoje na nossa vida, ele tem que refletir aquilo que o nosso espírito está sendo trabalhado no reino espiritual. Por isso que a regeneração do meu espírito, do espírito de cada um de vocês, depende daquilo que o Espírito Santo vai revelar às nossas vidas, para que esse espírito entenda, o nosso espírito do ser humano, do homem, entenda que ele precisa voltar a um estado original. Aquele estado original antes do pecado. Pastor, mas como é que é isso? Eu ainda vivo em pecado, a minha carne está em pecado, né? Ainda estamos em carne, mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando fala que é lavado pelo sangue do Cordeiro, significa que todo pecado não está encoberto, ele foi retirado das nossas vidas. Qual é o intuito disso? O intuito disso é fazer você voltar a um lugar, em Gênesis capítulo 2, vamos dizer assim, que era onde estava tudo perfeito, e onde havia uma comunicação com Deus perfeita. Então essa comunicação ela só pode ser feita através do sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, nós acreditando naquilo que Cristo fez na cruz, para que nós possamos ser vivificados no Espírito, para que possamos habitar num reino onde as coisas acontecem, para que nós possamos manifestar aquilo que está acontecendo no reino dos céus, aqui na terra. Por que Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que aquelas que Jesus fez? Por quê? Porque quando nós estamos assentados em Cristo Jesus, nós estamos vendo o milagre que Jesus está fazendo na vida de cada um de vocês. Muitas vezes aconteceu comigo, muitas vezes, de eu estar em um culto e eu ver certas coisas acontecerem no mundo espiritual, mas eu não ter, como se dizer assim, não ter muita experiência naquele tempo, nesse lugar de negócio de espírito, não entendia muito essa dinâmica, e quando eu ouvia ou percebia alguma coisa, eu não acreditava naquilo que eu estava fazendo e não tinha então coragem de fazer aquilo que eu tinha visto. Uma vez eu estava num culto, há muitos anos atrás, e Deus me deu uma visão. Tinha uma pessoa com cadeira de roda dentro da igreja, e eu vi aquela pessoa segurando na cadeira de roda e se levantando.
Eu vi aquela cena, naquele lugar, naquele momento, um culto muito abençoado. E eu comentei isso com um presbítero que nós tínhamos na época, que eu estava começando ainda a ministrar. E ele falou assim: quando Deus mostra-te uma visão para você, tome posse, tenha autoridade, ministre sobre a vida da pessoa. Porque quando Deus mostra uma visão que está acontecendo naquele momento, é uma realidade que você conseguiu ver no reino espiritual para que você possa manifestar sobre a terra. Outro exemplo, uma vez nós estávamos num culto, acho que foi no mesmo culto, Deus me deu uma outra visão, uma irmã entrando dentro da igreja, ela sentou, vi claramente ela entrar pela igreja, sentar no último banco, né, na fileira da direita, e eu vi ela sentar ali, e Deus falou assim: ore por ela, porque ela está com dor de cabeça desde que saiu de casa, e ela precisa ser curada. Eu não acreditei também, e nós entramos para a reunião, era 9 da noite, 9h30 da noite, nós saímos da reunião dos obreiros, era 11 horas da noite, aquela irmã não tinha ido embora, ela estava sentada fora da sala, esperando nós sair. Quando nós saímos, o pastor olhou para ela: irmã, o que a senhora está fazendo aqui uma dessa? Não, pastor, eu saí de casa assim, 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 o Espírito Santo, eu te falei. Então, foram experiências que Deus me mostrou que as coisas que nós somos induzidos a entender e a ver no mundo espiritual, é aquele momento em que Deus está te dando a você, autoridade sobre a vida daquela pessoa. É de você manifestar, de você trazer isso do reino espiritual e colocar e manifestar naquele lugar. Irmãos, isso não acontece porque você é um super-homem. Isso acontece porque Deus está te usando como uma pessoa vivificada no Espírito. Amém. Lavada pelo sangue do Cordeiro e vivificada no Espírito. Porque uma pessoa que não está dentro da igreja, mas não está vivificada no Espírito, significa que a sua vida ainda precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. O processo de regeneração no Espírito do homem precisa ser feito e concluído pelo Espírito Santo. Se o meu Espírito não tem condições de estar sendo regenerado pelo Espírito Santo por falta de conhecimento na palavra, é um espírito que precisa ainda ser trabalhado por Deus para que através dele o reino de Deus seja manifesto na terra. Porque Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele falou assim: venha a nós o teu reino. Então o reino de Deus, ele vem sobre a nossa vida para quê? Para que todo mundo conheça que nós temos o reino de Deus sobre a nossa vida? Não, é para ministrar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus nesta terra. Irmãos, nós somos, como eu sempre digo, nós somos uma bomba atômica nas mãos de Deus, desde que nós sejamos conscientes do poder e da autoridade que Deus tem dado sobre a nossa vida. Eu comento com os irmãos, eu até brinco com os irmãos aqui, se as pessoas souberem que você é crente e soubessem de que você é filho e do poder que Deus tem dado sobre a tua vida, não mexeria com você. Não mexeria com você. Amém. Não porque nós somos poderosos, mas que nós somos revestidos de algo extremamente poderoso. Não é por nós, não é porque eu faço alguma coisa, porque eu sou bom o suficiente, é porque eu sou lavado no reino dos céus. Amém? Pelo sangue de Cristo. Então nós temos que entender certas coisas na vida espiritual, para que quando as coisas acontecerem no reino natural, nós podemos entender que isso foi algo trazido pelo Espírito Santo ao meu espírito, para que eu possa manifestar esta glória de Deus na face da terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia então em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Veja que o autor, o escritor aos Hebreus, né, ele nos traz uma palavra muito importante. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Amém. O que o autor está dizendo? Os olhos fitos em Jesus. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava olhando com os olhos em Jesus. Então existe uma maneira de nós manifestarmos essas coisas na terra, é olhando para Jesus, no mundo natural e no mundo espiritual.
Nosso espírito está assentado em Cristo. Uma vez, eu expliquei para os irmãos algumas vezes aqui, uma diferença muito grande entre você estar em Cristo do que com Cristo. Na igreja, a maioria das vezes da igreja, por falta de conhecimento, nós temos uma mentalidade de andar com Cristo. Amém? Só que quando andamos com Cristo, não significa que você está em Cristo. Se eu andar aqui com o irmão, com o diácono Jorge aqui, eu estou andando com ele. Agora, quando nós andamos em Cristo, Cristo está andando, mas ninguém está me vendo. Porque eu estou em Cristo. Amém? E quando nós estamos em Cristo, nós somos testemunhas daquilo que Cristo está fazendo, irmãos. É uma diferença muito grande. Muitas vezes nós queremos caminhar com Cristo. É bom, mas melhor estar em Cristo. Porque aquele que nós caminhamos, quando nós estamos caminhando com alguém, não significa que eu tenho intimidade suficiente com essa pessoa. Amém? Como eu disse agora há pouco, se eu estiver caminhando com o diácono Jorge, aqui do meu lado, eu posso conhecer ele, eu posso ter um certo nível de intimidade, mas no íntimo do irmão Jorge eu não conheço ele. Amém? Mas quando nós estamos em Cristo, nós conhecemos o íntimo de Jesus e Jesus conhece o nosso íntimo. Amém? Então nós temos que começar a, como se diz, a remoer isso no nosso espírito, para que nós possamos digerir essas verdades. Existem verdades no reino espiritual dentro da palavra de Deus. Como é que funcionam essas coisas? O nosso espírito se reproduz, irmãos, através da visão. Diferente do ser humano. Amém? Nós estamos no mundo espiritual, vendo o que Jesus está fazendo para reproduzir aquilo que Jesus está fazendo. Amém? Existe uma passagem em Gênesis capítulo 30 em diante, ali onde fala de Labão e Jacó. Eu não vou entrar no texto, era para ter colocado aqui, mas não deu certo. O Espírito Santo, o Espírito maligno está trabalhando esse negócio de um jeito que não dá para nós reproduzir, né, aqui na tela. Mas desde que Deus já deu um jeito nessa situação, amém? Então, chegou um momento da vida de Jacó em que ele precisava se separar de seu sogro. Então ele propôs o negócio seguinte, todas as ovelhas malhadas e pintadas e salpicadas que nascerem no meio das suas, serão o meu salário. E o que ele fez? Por muito tempo essa passagem da palavra de Deus me intrigou. Eu queria saber por que ele fez isso. Ele separou, Labão separou todo o seu rebanho, deixou só as brancas e levou as salpicadas, manchadas e pintadas 3 dias de caminho. Separou as duas. E tudo aquele que nascesse salpicado, malhado e pintado no grupo branco, aquele rebanho branco, seria salário de Jacó. Agora, qual é a possibilidade de ovelhas brancas, todas brancas, machos e fêmeas, tudo branco, dar filhotes malhados e pintados e salpicados? Quase nulo. Mas só que Jacó entendeu uma coisa. Talvez o Espírito Santo, no espírito de Jacó, falou, lá no reino dos céus as coisas não funcionam dessa maneira. Ele pegou varas de amêndoas e outras varas que eu não lembro agora, perdão por não lembrar. Ele tirou a parte da sua casca. Então ficava a parte malhada e parte com casca, verdade? Então ficou aquelas listras naquelas varas. Ele colocou onde eles tomavam água, onde eles dormiam, todos os lugares que estavam elas, ele colocou aquelas varas. E o que aconteceu? Cada vez que as ovelhas iam se reproduzir, saíam malhados, salpicados e pintados. Então mostra, no mundo natural, ele estava trazendo algo que ele viu no mundo espiritual, para reproduzir na terra. Então o nosso espírito se reproduz dessa mesma forma. Ovelha, quem somos nós diante de Deus? Ovelhas. Então nós olhamos para Cristo para reproduzir o que nós estamos vendo no mundo espiritual. Amém? Mas por que muitas vezes na minha vida e na vida de muitos crentes, as coisas que estão para que aconteça através da nossa vida não acontecem? Porque uma palavra que a Bíblia nos ensina é: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? Quando nós conhecemos a verdade de Deus, essa verdade ela começa a operar em nós, desde que
se nós aparelharmos a nossa vida com a verdade que estamos escutando. Se essa verdade entra por um ouvido e sai pelo outro, ela não vai gerar algo em você. Mas se essa verdade de Deus, ela está sendo reproduzida na tua vida e você está guardando isso no seu coração, do seu coração procede as saídas da vida. Então, quando você começa a reproduzir essas coisas, significa que o teu espírito está sendo regenerado. Quando começa você a parecer mais com Cristo, significa que o teu espírito está voltando ao estado original. Amém? Qual o estado original? O estado original é aquele estado em que você estava antes de Gênesis capítulo 2. Ou seja, no momento da perfeição. Amém? Porque Cristo não morreu na cruz para fazer um povo imperfeito. Ele morreu na cruz para aperfeiçoar os santos. Amém? Só que essa perfeição, ela acontece em 3 níveis na nossa vida. No nosso espírito, na nossa alma. E que esses 2, sendo regenerado, a regeneração do nosso espírito transforma a nossa alma, que transforma a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver no mundo natural. Amém? Então começa no nosso espírito. Então é importante entender que essa regeneração, ela precisa acontecer em nós. Então foi importante nós entendermos todas essas passagens, todas essas palavras que nós temos ministrado nesses últimos dias. Amém? Amém. João 5,19. O próprio Jesus nos ensinou isso. João 5,19. Veja o que Jesus respondeu. Amém? Todos acharam? Queria que vocês achem, que grifar em vermelho aí no celular de vocês, na Bíblia, e vocês leiam e memorizem o que o Senhor disse nesse versículo. Amém? Mas diz assim, João 5,19. Jesus lhes deu uma resposta, esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz também. Amém? Amém. Então você veja, Jesus só reproduzia aquilo que ele via. Agora a pergunta é, Jesus estava lá em cima? Ou ele estava na terra? Nesse momento, Jesus estava na terra. E como é que ele via o que o pai estava fazendo? Ele estava em Deus. Porque ele estava em Deus. Porque o pai e o filho são um só. Embora Jesus, o filho, estava manifesto em carne, ele continuava sabendo quem ele era em Deus, no pai. Então ele via o que o pai estava fazendo. E ele reproduzia o que Deus estava fazendo. Amém? Então, se Jesus curava um paralítico, era porque o pai já havia feito aquele paralítico andar. Amém? Amém? Amém. Se Jesus curava o cego de Jericó, era porque ele primeiro viu que o pai fez isso. Então nós entendemos, e Jesus nos deixou esse versículo para que você possa entender nessa noite, que não podemos fazer nada do que Cristo não está fazendo. Por isso que muitas vezes nós erramos na nossa vida, porque nós queremos andar um passo maior que a nossa perna, e às vezes nós erramos na nossa vida espiritual. Amém? Porque nós não estamos esperando ver as coisas acontecerem em Deus primeiro, para que possamos manifestar. Por isso que a palavra de Deus diz em João 6, buscai primeiro o quê? Para quê? Todas as coisas. Então as coisas que vão ser acrescentadas na nossa vida já estão no reino dos céus. Aleluia. Mas primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer este reino à minha vida. Então se eu entender que as minhas bênçãos já estão concluídas em Cristo Jesus no reino espiritual, eu tenho que clamar por este reino sobre a minha vida. Sim, Senhor. Como é que eu posso manifestar alguma coisa que já não está preparado para mim? Não tem como. Amém. Não tem como eu manifestar na minha vida ou na minha vida natural aquilo que não está programado por Deus para que isso aconteça na minha vida. Amém. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas para que nossa vida seja mais tranquila na terra. Por que muitos crentes eles têm vindo vivendo coisas na sua vida que não deveriam estar vivendo?
Lembra quando eu preguei e ministrei lá no pastor Silvio, lá em Fuji? Todas as nossas decisões têm duas portas na nossa vida. Você tem duas portas na sua vida. Tem uma porta que te levará ao lado errado e a porta que o Espírito Santo vai te indicar. Mas se você não conhece e não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem como você ouvir o que o Espírito Santo, entra por aqui. Sim. Segue o teu coração, segue aquela impressão que tem no teu espírito. Você começar a entender como é que o Espírito Santo trabalha. Tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco, que aconteceu numa outra igreja, muitos anos atrás, aquilo eu sentia no espírito aquela sensação, aquela impressão que as coisas estavam acontecendo. E até hoje eu consigo já como se diz, andar melhor. Não é andar, é uma palavra específica que está aqui na minha mente, mas não consegue sair aqui na minha língua. Eu consigo desenvolver melhor quando eu sinto algo, uma impressão no meu espírito. Eu sei que essa impressão vem do Espírito Santo. Amém? Muitas vezes eu oro por pessoas aqui, né, e o Espírito Santo me dá uma palavra. Então eu sigo aquela palavra. Eu sempre falo para você, eu sigo aquela palavra porque eu sei que o Espírito Santo vai me trazer as revelações que vai vir atrás dela. Então eu preciso dar um passo de fé, que eu vou começar a pregar depois que o pastor Luiz pregar na outra semana. A reação na terra, a minha reação natural, para que possa vir uma reação espiritual. Amém? Então nós vamos começar a entrar nesse nicho daqui a alguns dias. Então, por enquanto, nós temos que entender que o nosso espírito ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. E nós temos que entender como funciona a lógica espiritual para que possamos manifestar o reino de Deus na terra. Este reino, ele não foi implantado porque simplesmente Jesus veio na terra. Ele foi implantado porque é uma autorização do Pai, de Deus, do Pai, pelo Filho, para que através do sangue de Cristo, este reino de Deus possa ser manifesto na terra. Significa que este reino, ele já estava manifesto na terra antes da queda do homem. Então, quando o Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, este reino espiritual, ele se afastou do reino natural. Entende? Então, ele precisa, no reino espiritual, ele precisa de alguém no reino natural que seja conectado com este reino espiritual para trazer este reino espiritual e manifestar sobre a terra. Então eu preciso manifestar este reino de Deus. É uma obrigação de todo crente, não é só do pastor da igreja. Não é só do pastor da igreja, não é só do dirigente de louvor, dos líderes da igreja. Isso é uma obrigação de todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus, ele tem uma autoridade sobre ele e uma obrigação de manifestar o reino de Deus. Amém? Por que muitas vezes o sobrenatural da igreja foi retirado e substituído por técnicas? Eu não sou contra isso. 3 dias de jejum, 27 dias de jejum, fazer isso, fazer aquilo. Não é melhor nós entrarmos no reino espiritual e falar, Deus, o que o Senhor quer que nos faça? Qual é a direção? Porque muitas vezes nós queremos barganhar com Deus. Pai, eu vou fazer certas coisas, mas eu preciso que o Senhor faça certas coisas. Será que aquela coisa que você está precisando, está lutando tanto, está preparado para você? Será que é o momento em que você está preparado para receber aquilo? Amém? Você veja que a palavra de Deus também diz em Hebreus que a herança, ele não está para o filho imaduro. O filho maduro recebe sua herança. Mas o filho, quando é criança, ele está debaixo de tutores. Sabe o que é tutores, né? Quando um tutor, na vida daquela criança, ela vai decidir como fazer com esta herança. E muitos crentes dentro da igreja, muitos anos dentro da igreja, continuam sendo crianças. Então não conseguem entrar no reino de Deus e absorver, trazer esta herança para a sua vida. Por quê? Porque o único momento das nossas vidas que precisa ser transformado, que precisa ser regenerado, é o nosso espírito. A madurez espiritual não vem sem regeneração do espírito. Não vem. Porque significa que se o teu espírito não está regenerado, significa que o teu espírito não tem conexão suficiente, madura com o Espírito Santo para entender o mover do reino espiritual.
Amém? Então precisamos, irmãos, começar a colocar essas verdades em prática na nossa vida. Amém? Vamos um pouco mais à frente. Uma parte que eu queria, para nós finalizarmos aqui. João 6,11, foi aquele versículo que o diácono Sérgio leu para nós hoje. Você veja que Jesus, ele fez algo interessante aqui. Ele fez assim. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Amém? Amém. Veja que coisa interessante. Agora há pouco eu falei para vocês que o filho não faz nada que o pai não faz. O próprio Jesus declarou isso. Amém? Amém. E quando Jesus faz essa repartição dos pães e dos peixes, entrega para os seus discípulos, o que os discípulos viram? Primeiro Jesus chama os 12. O que nós temos aí? 5 pães e 2 peixinhos. Vem cá. Dá os pães para eles. Os peixinhos ele reparte entre os discípulos. E o que os discípulos viram Jesus fazer? Repartir, multiplicar. E o que eles fizeram depois? A mesma coisa. Eles foram reproduzir aquilo que eles viram Jesus fazer. Amém? Então ele estava reproduzindo alguma coisa que eles viram. E Jesus reproduzia aquilo que o Pai fez. Amém. Se o Pai não tivesse reproduzido os pães, Jesus não iria fazer. Porque ele mesmo disse, o Filho só reproduz e faz aquilo que o Pai também faz. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Se Jesus, por exemplo, repreendeu o demônio, nós temos que repreender também. Porque nós, pela palavra, entendemos que Jesus fez isso. E a igreja também tem que fazer. Jesus curou. A igreja também tem que curar. E por que o sobrenatural desse tipo de milagre não tem acontecido no meio da igreja? Graças a Deus aqui tem acontecido muitas vezes. Amém? E nos últimos meses, nesses últimos anos, com muito mais frequência. A gente tem visto testemunho de milagres, de cura, de transformação, tem visto coisas acontecerem na vida espiritual de muita gente. Por quê? Porque quando nós começamos a ministrar sobre essas coisas, existe um ambiente maduro no Espírito, em que o Espírito Santo tem condições de trabalhar essas coisas. Amém. Amém? Quando a verdade de Deus ela não está sendo exposta, não tem como o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas com a verdade que não está sendo revelada. Porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que a palavra, simplesmente palavra, ela mata. Mas o Espírito Vivifica. Então significa que a palavra de Deus, sem a revelação do Espírito, ela não produz fruto. Porque quem que é o Espírito vivificante? O Espírito Santo. Toda a palavra que não procede do Espírito Santo, por mais que esteja na Bíblia, não produzirá fruto. Amém? Verdade. Ela pode matar. Uma palavra bíblica mal empregada, no momento errado, a uma pessoa que está necessitando de uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, pode produzir morte. Então a direção e direcionamento do Espírito na nossa vida como cristão é fundamental e muito importante. Amém? Por isso que muitas vezes eu passo, como ser humano, muitas vezes eu entro em alguns apertos com o Espírito Santo, porque algumas vezes vocês já viram o que acontece quando o Espírito Santo muda a ministração do dia. Mas é naquele dia, sem saber o que vai acontecer, com apenas um versículo que o Espírito Santo me mostra, ele me fala assim, é essa palavra que eu quero. Eu produzi uma mensagem todinha, com vários versículos, começo, meio e fim, né? E o Espírito Santo, de repente, ele chega aqui e fala assim, eu quero esta mensagem. E é naquele dia que Deus entra no profundo da alma das pessoas, fala com poder e autoridade, manifesta a sua glória. Por quê? Porque eu preciso obedecer ao Espírito Santo. Meu espírito precisa estar maduro no Espírito para entender o mover dele. Que muitas vezes nós matamos dentro da igreja o mover do Espírito. O Espírito começa a mover dentro da igreja. E de repente, para nós manter a classe, manter as cronologias do culto, a cronologia do louvor, a cronologia de quem vai pregar, nós às vezes cortamos o embalo do Espírito Santo para poder cumprir com certas coisas. Né? Nós vamos propor algo para a igreja nessa hora. Quando o Espírito Santo estiver movendo na adoração, no louvor,
aquele ambiente de glória está descendo, está curando, queridos, vamos continuar nisso. Amém. Vamos continuar nisso, né? O pastor Chimizo, o diácono Jorge são os ministros dali. Quando isso acontecer, deixa fluir. Deixa o louvor acontecer. Se Deus der 15 minutos de pregação, pega nos 15. Se Deus der mais, a gente prega mais. Mas vamos deixar o Espírito Santo. Queridos, a igreja não é dirigida pelos pastores. Né? Nós temos que entender uma coisa: nós somos instrumentos vivos nas mãos do Espírito. Quando nós somos espiritualmente maduros, nós entendemos o mover do Espírito, e quando esse mover do Espírito começa a transformar o ambiente da igreja num ambiente de glória, de cura, de manifestação de poder, de autoridade, dentro desse ambiente é onde o Espírito Santo está trabalhando nas vidas, e isso é muito importante para a igreja. Amém? Vamos começar a deixar que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida. Amém? Amém. Nós entendemos nessa noite que a reprodução do nosso espírito, ele só vai reproduzir aquilo que o nosso espírito está vendo o Espírito Santo fazer, está vendo Jesus fazer no reino celestial. Por isso que existe uma coisa importante. Por isso nós podemos entender hoje com mais facilidade aquele versículo que diz assim, que nós estamos em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, Cristo está em nós, aqui na terra. Porque se nós estamos lá, é para ver o que Cristo está fazendo, e quando nós estamos aqui, é para reproduzir o que Cristo, através de nós, vai reproduzir. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês nessa noite. Vamos colocar de pé nessa noite, amém? Então, vamos pedir a Deus que Deus venha gravar essas palavras na nossa vida, no nosso espírito, amém? De maneira especial, de maneira profunda. Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Deus, que esta palavra, Pai, venha, Senhor amado, não permanecer somente na nossa mente, no nosso coração, mas que ela seja gravada, Senhor amado, no fundo do nosso espírito, Pai. Que possamos, Senhor amado, a entender, ó Deus, e amadurecer, ó Deus, espiritualmente, para entender o mover do Teu Espírito, para mover, Senhor amado, para entender, Senhor amado, o direcionamento do Teu Espírito, falar do Teu Espírito, comunicar do Teu Espírito, Pai, dentro do nosso Espírito, Pai, que possamos, a partir de agora, entender essas coisas, ó Pai, e possamos ser, Senhor amado, mais eficaz, Senhor amado, nossa vida espiritual. Pai amado, que nós te pedimos essa noite, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua infinita misericórdia esteja sobre a Tua igreja, ó Pai, que tenhamos uma semana de vitória, de graça, ó Deus, cobre-nos com o Teu sangue, com a Tua proteção, ó Pai, para que possamos vencer essa semana, ó Pai, e que possamos estar aqui no próximo sábado, ó Deus, ministrando, Senhor amado, a Tua palavra, debaixo das Tuas mãos, do Teu Espírito, ó Pai, e que no sábado, ó Deus, ministrando também, Senhor amado, o Teu estudo, ó Deus, trazendo compreensão e entendimento das coisas espirituais, Pai, que nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Igreja, glorifica a Deus. Aleluia. E glória a Deus. Amém. Amém?